Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra Estrada do Futuro de Bill Gates, segue a leitura. O mercado global da informação será colossal e agrupará as várias maneiras pelas quais bens, serviços e ideias são trocados. No nível prático, você terá escolhas mais amplas que quase tudo, inclusive na forma como você investe e ganha, o que compra e quanto paga, quem são seus amigos e como você passa o tempo com eles e onde e com que nível de segurança você e sua família moram. O local de trabalho e a ideia que se tem do que significa ser instruído mudarão, quem sabe, de modo radical. Seu senso de identidade de quem você é e a que lugar pertence talvez se alargue consideravelmente. Em suma, quase tudo será feito de um jeito diferente. Mal posso esperar por esse amanhã. Estou fazendo o possível para ajudá-lo a acontecer. Você não tem certeza se acredita nisso ou se quer acreditar? Talvez se recuse a participar. É comum as pessoas fazerem esse tipo de declaração quando alguma nova tecnologia ameaça as coisas com as quais estão familiarizadas e adaptadas. De início, a bicicleta foi uma engenhoca boba, o automóvel um intruso barulhento, a calculadora de bolso uma ameaça ao estudo da matemática e o rádio o fim da alfabetização. Mas então alguma coisa acontece. Com o tempo, essas máquinas encontram espaço em nossos cotidianos porque, além de convenientes e de economizar em trabalho, também são capazes de nos inspirar a novos píncaros criativos. Acabamos gostando delas. Elas assumem lugar de confiança ao lado de outras ferramentas. Uma nova geração cresce convivendo com, mudando e humanizando as novidades, ou seja, brincando com elas. O telefone foi um grande avanço na comunicação bidirecional. No começo, porém, até ele foi considerado uma simples amolação. As pessoas se sentiam incomodadas e constrangidas com aquele invasor mecânico dentro de casa. Mas no fim, homens e mulheres perceberam que não estavam apenas adquirindo uma nova máquina, mas aprendendo uma nova forma de comunicação. Um papo por telefone não era nem tão longo nem tão formal quanto a conversa cara a cara. Havia algo muito pouco familiar e para alguns desagradável na eficiência daquele aparelho. Antes do telefone, uma boa conversa implicava uma visita e provavelmente uma refeição que ocupava a tarde ou a noite inteiras. Assim que a maioria das empresas e domicílios adquiriu telefones, os usuários criaram maneiras de tirar partido das características exclusivas deste meio de comunicação. O telefone prosperou, desenvolvendo expressões, etiquetas, truques e toda uma cultura própria. Alexander Graham Bell com certeza não previu que os executivos entrariam naquele jogo idiota de mandar a secretária Polo na primeira linha. Agora mesmo, enquanto escrevo uma forma mais nova de comunicação, correio eletrônico ou e-mail, passa pelo mesmo tipo de processo, estabelecendo suas próprias regras e hábitos. Pouco a pouco a máquina se tornará parte da humanidade, escreveu o aviador e escritor francês Anthony de Saint-Exupéry em suas Memórias de 1939, Terra dos Homens, falando da tendência que tem as pessoas de reagir a novas tecnologias, usou como exemplo a lenta aceitação da ferrovia no século XIX. Saint-Exupéry descreve como as primeiras locomotivas arrotando fumaça e fazendo um barulho dos demônios eram execradas e chamadas de monstros de ferro. Aí, à medida que os trilhos foram sendo colocados, as próprias prefeituras mandaram construir estações ferroviárias. Bens e serviços fluíram, surgiram novos empregos interessantes. Toda uma cultura se desenvolveu em volta dessa nova forma de transporte. O desdém virou aceitação e até aprovação.
que antes fora um monstro de ferro, tornou-se o pungente portador dos melhores produtos da vida. Uma vez mais, a mudança de percepção refletiu-se na linguagem. Começamos a chamar a locomotiva de cavalo de ferro. O que é o trem hoje para o camponês, senão um amigo humilde que passa todo dia às 6 da tarde? Pergunta Saint-Exupéry. O único outro avanço isolado que teve efeito assim tão grande na história da comunicação aconteceu por volta de 1450, quando Johann Gutenberg, em uma ourives, na cidade de Mainz, na Alemanha, inventou o tipo móvel e apresentou a primeira prensa na Europa. A China e a Coreia já possuíam prensas. O invento mudou a cultura ocidental para sempre. Gutenberg levou 2 anos para compor os tipos de sua primeira Bíblia, mas uma vez feito isso, teve condições de imprimir múltiplos exemplares. Antes de Gutenberg, todos os livros eram copiados à mão. Os monges, que em geral eram os encarregados de copiar a Bíblia, raramente conseguiam fazer mais de uma cópia por ano. A prensa de Gutenberg era, em comparação, uma impressora a laser de alta velocidade. O aparecimento da prensa fez mais pela cultura ocidental do que simplesmente introduzir uma forma mais veloz de reproduzir um livro. Até aquela época, apesar do transcurso de gerações, a vida fora comunitária e praticamente imutável. A maioria das pessoas só conhecia aquilo que fora visto com os próprios olhos, ouvido em relatos de terceiros. Muitas poucas aventuraram-se para além das fronteiras da aldeia, em parte porque, sem mapas confiáveis, em geral era quase impossível encontrar o caminho de volta. Como diz James Burke, um de meus autores favoritos, nesse mundo todas as experiências eram pessoais, os horizontes eram pequenos, a comunidade olhava para dentro. O que existia no mundo exterior era uma questão de ouvir dizer. A palavra imprensa mudou tudo isso. Foi o primeiro meio de comunicação de massa. A primeira vez que conhecimentos, opiniões e experiências puderam ser transmitidos de forma portátil, durável e acessível. À medida que a palavra escrita foi possibilitando a população ultrapassar as fronteiras da aldeia, as pessoas começaram a se importar com o que acontecia em outras partes. Gráficas espalharam-se rapidamente pelas cidades comerciais, transformando-se em centros de intercâmbio intelectual. A alfabetização se tornou uma habilidade importante que revolucionou o ensino e alterou as estruturas sociais. Antes de Gutenberg havia apenas uns 30 mil livros em todo o continente europeu, a maioria bíblias ou comentários bíblicos. Por volta de 1500 havia mais de 9 milhões de livros sobre tudo o que é assunto. Panfletos e outros materiais impressos afetaram a política, a religião, a ciência e a literatura. Pela primeira vez, quem se achava fora da elite eclesiástica teve acesso à informação escrita. A estrada da informação transformará a nossa cultura tão radicalmente quanto a prensa de Gutenberg transformou a Idade Média. Os microcomputadores já alteraram nossos hábitos de trabalho, mas ainda não mudaram muita coisa no cotidiano. Quando as poderosas máquinas de informação de amanhã estiverem conectadas pela estrada da informação, teremos acesso a pessoas, máquinas, entretenimento e serviços de informação. Você poderá manter contato com qualquer pessoa em qualquer lugar que queira manter contato com você. Bibliotar em milhares de bibliotecas de dia ou de noite. A máquina fotográfica que você perdeu ou lhe roubaram mandará uma mensagem para você dizendo exatamente onde se encontra, mesmo que seja numa outra cidade. Você poderá atender o interfone do apartamento ou escritório e responder a toda a sua correspondência de casa. Informações que hoje são difíceis de achar serão fáceis de encontrar.
Seu ônibus está no horário? Houve algum acidente no seu trajeto habitual para o trabalho? Alguém está querendo trocar os ingressos para o teatro de quarta para quinta-feira? Como anda o nível de frequência escolar do seu filho? Qual é uma boa receita de linguado? Que loja, seja onde for, tem condições de entregar até amanhã de manhã, pelo melhor preço, um relógio que meça suas pulsações? Quando alguém daria por Quanto alguém daria por meu velho Mustang conversível? Como se fabrica o buraco da agulha? A lavanderia já aprontou as camisas? Qual a forma mais barata de assinar o The Wall Street Journal? Quais os sintomas de um ataque cardíaco? Houve algum depoimento interessante no tribunal hoje? Qual é a aparência dos Champs-Élysées nesse exato momento? Onde você estava às 9h02 da última quarta-feira? Vamos supor que você esteja querendo experimentar um restaurante novo e queira ver o cardápio, a carta de vinhos e as especialidades do dia. Talvez esteja se perguntando o que seu crítico culinário favorito falou a respeito. Também pode querer saber o que o Departamento de Saúde apurou sobre a higiene do local. Caso tenha um certo receio em relação ao bairro, quem sabe queira dar uma olhada nos índices de criminalidade baseado em relatórios da polícia. Ainda está interessado em ir? Vai precisar de reserva, de um mapa e de instruções sobre as condições do trânsito. Leve as instruções impressas ou então ouça tudo com atualização constante enquanto dirige. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu agradeço pela atenção de todos e até breve.